Hoje, nessa madrugada do dia 6 de agosto, faz exatamente um ano que eu voltei para São Paulo. Tem sido difícil, desafiante, frustrante, mas eu acho que isso que é o legal do negócio. Voltar para São Paulo tem sido uma das coisas mais desafiantes que eu fiz na vida, sinceramente, ao nível mental, assim. Antes de voltar para cá, fazia 60 dias que eu tava viajando, mochilando, e antes do mochilão, fazia 6 anos que eu tava morando numa cidade muito diferente de São Paulo, que é Florianópolis. E em Floripa eu conheci o Chico, que foi quem aceitou fazer uma loucura de uma viagem de 60 dias do extremo oeste da América do Sul, em Lima, para chegar aonde desemboca o maior rio do mundo, o Rio Amazonas, lá no Pará já, perto da Ilha do Marajó. E eu acho que mochilão é uma coisa que todo mundo deveria viver pelo menos alguma vez na vida. Eu acho que tem aquela coisa da romantização, dos estereótipos, mas não é impossível, sabe? Eu acho que todo mundo que critica essa coisa do mochilão, na verdade, é porque acha que é impossível fazer. Mas não é. Até a parte financeira, assim, tem 1000 formas de conseguir dinheiro. Guardando, pegando emprestado, seguro-desemprego, rescisão, sujando. Tem várias formas. Várias formas. Eu acho que o que você precisa é mais coragem. Eu acho que isso que, na maioria das vezes, falta para as pessoas. E para ser corajoso, tu tem que ser otimista. Eu acho que essa é a receita do bolo. Portanto, eu me considero uma pessoa otimista. E muitas coisas você não gasta no mochilão. Você só ganha. Por exemplo, teve uma parte da viagem que eu e o Chico a gente tinha que atravessar o Rio Madeira. E eram 5 dias viajando dentro de um barco que ia a 10 km por hora para percorrer 1.200 km. E nesses barcos faz muito frio, porque ele é todo vazado e como ele não para, o vento não para de passar e você tem que dormir em rede, então faz muito frio. E avisaram pra gente isso e a gente ficou, caralho, o que a gente faz? Tava muito em cima da hora para ir pra cidade, comprar uma manta, e aí então a gente decidiu ir pra uma vilinha que tinha ali do lado pra ver se a gente conseguia alguma coisa pra se abrigar no frio. E quando a gente chegou lá, cara, ninguém vendia nada. Tipo, era muito calor, ninguém tava vendendo manta, sabe? E eu já tava totalmente sem esperança, mas aí o sorriso carismático do Chico, como sempre, resolveu tudo. E uma senhora ficou com dó da gente, foi até a casa dela, pegou 2 mantas e deu pra gente. Que simplesmente só disse, fiquem com Deus. Eu nunca fui uma pessoa religiosa. Eu sempre fui criado numa realidade muito ateia, então, cara, eu nunca tive muita proximidade com isso. Mas nesse mochilão eu me aproximei muito dessas questões espirituais, assim. E eu acho que foi por ter ficado, cara, esses montes de dias sem trabalhar, sem estudar, sem nada ocupando a minha cabeça, assim, me fez perceber outras coisas, assim. E foi o momento mais próximo que eu tive com a religiosidade, foi na época que eu tava mochilando, assim. Tudo começou quando, cara, a gente chegou no topo do Machu Picchu, assim, foi um bagulho bizarro. Mas no norte foi o que o negócio ficou intenso, assim, e tudo mudou naquela viagem. E, pô, um Deus abençoe, um fique com Deus, pra mim se tornou uma grande moeda de troca, na verdade. Foi especial. E não foi só com a religião católica, foram várias religiões, né? O norte ele vive muitas religiões, apesar de haver muito preconceito contra as religiões que não sejam as católicas, né? Mas, cara, mitos, lendas, umbanda, candomblé, histórias, pessoas, danças, tudo que tange esse lado espiritual mudou muito a minha percepção das coisas. E nessas viagens religiosas a gente encontrou um cara
já em Alter do Chão, que se chama Felipe, que dividiu o quarto com a gente. E ele era um missionário da Colômbia, e eu tive uma conversa com ele às margens do rio Tapajós, e ele me disse: cara, eu não sei pra onde você tem que ir, mas eu acho que você tem que se resolver com a sua família. E a minha família estava em São Paulo. E aqui estou eu. Vim aqui para trabalhar com audiovisual. Abrir um novo capítulo na vida. Não tem dado tão certo quanto eu imaginei que daria. Hoje faz mais ou menos 1 ano que eu tô mais ou menos solitário, bem mais espiritual, um pouco mais próximo da família, enrolando pra caralho. E por mais difícil que pareça, por mais frustrante que seja, acho que essa que é a graça. São Paulo é viva, mas do jeito dela. É isso que eu aprendi nesse último ano, assim. Ela é uma cidade desse capitalismo louco que esmaga, que as pessoas vivem isso intensamente, né? Então a pergunta que eu acho que eu mais respondi nesse período aqui foi: com que eu trabalho? Sei lá, nesse mundão todo, as pessoas fazem essa pergunta, é normal, mas fazem como quarta pergunta. Muitas vezes aqui em São Paulo é a primeira coisa que as pessoas me perguntam: o que eu trabalho? Eu acho que isso diz muito sobre a cidade. E eu sinto que as pessoas são muito carentes aqui, cara, mas eu acho que é fruto também dessa loucura da cidade. Eu acho que as pessoas, elas sempre querem estar com alguém próximo para tentar lidar um pouco melhor com essa imensidão que é a cidade, a solidão que ela traz, sabe? As pessoas se expressam muito pela paredes, né? Colocam várias coisas, várias letras, tentam se expressar, se sentir ouvido, assim. Muito louco. Acho que mostra muito como é que é a cidade, a dinâmica da cidade. E é uma cidade que você fica bem mesmo se tu tá com bastante grana. Aí a cidade, ela fica do caralho, né? Porque você tem coisa do mundo todo aqui, né? Você tem restaurante de uma mulher da Síria de 60 anos que migrou pra cá, você tem baladas do mundo todo, você tem shows de artistas internacionais, um monte de coisas, assim. Mas que são pequenas coisas, são pequenos recortes, assim. Eu acho que a gente facilmente aqui entra numa ilusão de que conhece o mundo todo, mas são apenas recortes. São Paulo é um pontinho cinza no meio de um monte de outras coisas. Mas é um pontinho cinza que as pessoas migram, trabalham, dançam, vivem, trocam, enfim, fazem com que esse pontinho cinza fique um pouco mais colorido. Pelo menos tentam. E eu acho que eu quero deixar um pouco a minha cor ainda aqui. Não quero desistir, por mais que seja uma cidade que assuste. E as coisas vão dar certo, mas talvez não do jeito que eu espere. E por mais que esteja difícil, eu sei que era o que eu tinha que viver. E eu sei que quando tudo acabar, eu sei que eu estarei vivo. Estar vivo é tentar. E a gente nunca tenta sozinho. You only get one shot, everything to lose. Lord, take me now, I'm broken and bruised. Can you save my soul, 'cause I need you. 'Cause I need you. Todo mundo cansado, acabado, capenga, e todo mundo vai estar na apresentação. Não. Menos ela. I'm no good, and I'm no saint.